continuando o mini curso de apometria. Hoje vamos falar sobre a autoobsessão. Na autoobsessão, a gente vai ter o próprio indivíduo como manifestador da sua desarmonia. As causas podem ser variadas. Vamos falar de algumas delas. Síndrome da ressonância vibratória com o passado. O que é isso? São quando o indivíduo tem lembranças sugestivas de outra encarnação. É, essa lembrança não está no arquivo de memória do cérebro material. Isso sugere o quê? Que a gente tem algum tipo de arquivo multidimensional. Então, vislumbres do passado de outra linha de tempo vão emergir do psiquismo do indivíduo. Se as lembranças são positivas, vai vir como uma recordação agradável, não vai despertar atenção e vai se confundir com as experiências prazerosas do cotidiano. Porém, no caso de uma lembrança negativa, essas atitudes infelizes que a persona do indivíduo cometeu ou sofreu, como exemplo de suicídio, crimes, desilusões amorosas, prejuízos infligidos por outros, né? Isso tudo pode gerar conflitos psicológicos e espirituais que vão ser duradouros, vão ficar como marcas, cicatrizes profundas, psicológicas, que vão permanecer gravadas na memória espiritual. E nas reencarnações seguintes, essas lembranças podem surgir espontaneamente sob forma de flashes, e o sujeito passa a manifestar queixas de mal-estar generalizado, com sensações de angústia, desespero ou remorso, sem causas aparentes. Então, vai vir um grupo de manifestações neuróticas, psicológicas, emocionais, bem caracterizadas do ponto de vista médico e espírita, e denominadas pelo Dr. Lacerda como ressonâncias patológicas. Algo na vida presente pode ser o gatilho de tal situação. Uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, um móvel. Vai detonar aquela lembrança, aquele vislumbre do passado. Essa situação, baixando a vibração da vítima, vai atrair parasitas espirituais que vão agravar o quadro de autoobsessão. Então, até aqui vocês podem perceber que uma obsessão está sempre ligada à outra. Uma obsessão vai estar trazendo outras obsessões mais complexas, deixando o indivíduo vulnerável. A próxima autoobsessão são as correntes mentais parasitas autoinduzidas. Como o próprio nome já diz, são os pensamentos neuróticos, são aqueles que pensam demais, de forma neurótica, crônica, pensamentos negativos, infelizes, sofrem por antecipação, são indivíduos sensíveis, impressionáveis, que possuem um medo patológico que alimentam constantemente. São fóbicos, angustiados, sofrem de pânico, são preocupadores exagerados, possuem um medo patológico à sua rotina de vida, alimentam receio de doenças imaginárias, receio infundado com o bem-estar dos filhos, ou a ideia de que a qualquer momento perderão seus bens materiais. Então, as correntes mentais parasitas autoinduzidas é um desequilíbrio de pensamentos e sentimentos grave que promove uma autoobsessão através das formas pensamento que são retroalimentadas pelo pensamento do indivíduo. Quanto mais o indivíduo sente aquele medo patológico, mais ele alimenta aquela forma pensamento que se torna um elemental artificial que auto-obsidia o indivíduo, causando a desarmonia energética. Outro tipo classificado pelo Dr. Lacerda são a recordação tormentosa fragmentária de encarnação anterior. Essa é similar à que a gente já falou, só que não tem vislumbre, não tem flash da linha de tempo passada. A pessoa só começa a sentir um mal-estar, uma angústia, estados depressivos, que vão ser reflexos de gatilhos de outra
vida. Outro tipo são os estigmas kármicos físicos formando núcleos obsessivos. Existem pessoas que nascem marcadas por sinais, cicatrizes, outras deformações limitadoras que podem tornar a aparência feia, né? Principalmente em mulheres, onde a vaidade é mais acentuada. Essas criaturas sofrem com esses processos estigmáticos. Essas marcas no corpo físico geralmente não têm causa, não tem explicação lógica de algo ocorrido. São anomalias sem explicação na matéria física, mas geram angústia, que evoluem para neurose. Essas deformações costumam aparecer, por exemplo, em suicidas de encarnações anteriores, quando a autodestruição lesou-lhes profundamente os corpos inferiores, né? O corpo astral, o corpo etérico, e isso se reflete no corpo mental, trazendo para essa vida atual, no corpo físico, esse estigma. Por exemplo, um crime em que uma pessoa assassina a outra com um punhal no coração, essa cena, essa memória deste ato violento fica ali reverberando no mental do assassino, tanto que ele impregna o seu corpo mental, o seu corpo astral com esta memória, impregnando a área atingida no seu próprio coração, com essa forma pensamento, que se densifica na hora da encarnação, se materializa como um- uma patologia congênita no coração. Além dos estigmas kármicos físicos, existe também os estigmas kármicos psíquicos. Os psíquicos são idênticos aos físicos, só que a diferença é o local, né? Um está no corpo físico, o outro está no corpo mental. São aqueles estigmas de hábitos viciosos, de ideias fixas, com opiniões sistemáticas e radicais, né? Os radicalistas, os ódios injustificáveis contra o próximo, contra raças ou instituições, entre outros, que vão contribuir para o aumento do número, né, dos desajustados psíquicos auto-obsidiados. Bom, esses foram os tipos de autoobsessão. Concluímos que a consciência mental do indivíduo é que traz todo o prejuízo, gerando assim a autoobsessão, que vai trazer outros processos obsessivos acoplados a este. Na próxima aula, veremos sobre chakras.